Então, o rugby é um esporte inglês, da mesma forma que é o futebol, né? Eles são contemporâneos aí do final do século XIX. O rugby é um esporte territorial. Você, para fazer o ponto no rugby, para marcar os pontos no rugby, você tem que avançar no território adversário e colocar essa bola no chão na marca adversária. Para isso tem o contato físico permitido, de uma forma leal, de uma forma legal, que tem algumas leis para que isso aconteça, as regras. É um esporte que chegou no Brasil junto com o futebol, mas teve menor desenvolvimento do que o futebol. Ele é um esporte que originou o futebol americano, que é um esporte que saiu da Inglaterra, e aí com a colonização da Inglaterra nos Estados Unidos, levou esse esporte para lá, para os americanos, e lá eles foram adaptados transformando futuramente no futebol americano. Enfim, é um esporte que é praticado no mundo inteiro. A Copa do Mundo de Rugby é o terceiro maior evento esportivo do mundo. Ele fica atrás das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo de Futebol. Então, assim, fora do Brasil, ele tem uma expressão muito grande, principalmente na Europa, nos países do sul, do Cone Sul, aí Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, são os maiores, os principais equipes do mundo, fora com alguns países europeus. E no Brasil a gente está, assim, engatinhando aí praticamente em relação ao nível mundial, dos top 10 do mundo, porém a gente já deu um belo avanço aí nos últimos 15 anos, aí o rugby ele deu uma popularizada e teve alguns incentivos, principalmente quando em 2016 a gente teve a Olimpíada do Rio, que o rugby reestreou como modalidade olímpica e o Brasil, por ser país sede, foi participante. Então, assim, a gente teve uma exposição maior da modalidade. Então, basicamente é isso. No Brasil, ele ainda está... acho que como todos os esportes amadores, né, que precisa de uma visibilidade um pouco maior, visto que o futebol acaba abrangendo essa visibilidade da mídia, é um esporte que cresceu muito ultimamente. Sim, mas ainda é muito pouco conhecido, né? E por isso, muita gente acha que ele é parecido com o futebol americano. Sabe me dizer quais são as principais diferenças, assim? O futebol americano foi uma extensão, né? O americano ele tem essa capacidade, né, de promover os esportes assim de uma forma mais particular, de acordo com a sua cultura, como se a gente pegasse, por exemplo, uma ideia do que é o basquete pelo mundo e o que é a NBA, sabe? O americano consegue dar um outro espetáculo, consegue ressignificar a modalidade esportiva. E com o rugby não foi diferente para o futebol americano. As principais diferenças aí, o campo do futebol americano ele é separado por jardas e você tem algumas tentativas para caminhar um número de jardas. O rugby já é um esporte contínuo. Enquanto você tiver a posse de bola, você pode ir avançando até que você perca essa posse através de uma roubada do adversário ou através de uma falta que você cometa e inverta essa posse de bola. Então, o rugby ele não é um esporte que para tanto, não tem tantas paradas como o futebol americano. A pontuação é um pouco diferente. No rugby, cada ponto vale 5, né, que é o ponto máximo do rugby, que se chama try. Vale 5, tem as penalidades que, caso sejam chutadas para o arco, né, no futebol americano é uma espécie de Y, no rugby é um H, mas é a mesma intenção, tem que passar pelo meio. Valem 3 pontos, e quando você faz o try, você tem uma oportunidade ainda de chutar a bola para os paus, que vale mais 2 pontos. Então a pontuação é um pouco diferente, a dinâmica do jogo é um pouco diferente, mas acho que o principal é que o rugby a gente só pode passar a bola para trás, né? O futebol americano a gente ainda tem alguns lançamentos,
O rugby é um esporte que, para você avançar com a bola, você tem que estar com a bola na mão e correr com ela, até separado. Esse passe é feito para trás e você dá continuidade no jogo. Outra diferença, assim, que é bem marcante é que o futebol americano tem uma equipe de defesa e outra de ataque, né? E o rugby, esses jogadores que fazem, todo mundo defende, todo mundo ataca, cada um na sua especificidade. Então, nós temos os jogadores avançados, os forwards, que são em número de 8, que são mais responsáveis por manutenção da bola. E os backs, que são os jogadores que correm com a bola na mão, são os jogadores mais velozes. Mas a gente não tem essa troca de entrar um time e sair outro, é um time mais contínuo. No geral, são essas as diferenças. E acho que aqui no Brasil o futebol americano é muito mais visível, mais visto que o rugby, sem dúvida, assim. A forma com que se protege também, né? No caso, o futebol americano tem uma vestimenta mais robusta para aguentar mais impacto. Sim, a vestimenta, né, do futebol americano, ela tem os protetores, o capacete. O rugby, quando se utiliza um capacete, é um capacete de espuma, que é mais voltado basicamente para uma proteção assim contra cortes, assim, não contra impacto. O rugby, as roupas não tem, até se usa por baixo uma ombreira, mas ela é bem mais fina e se usa por baixo da camiseta. As roupas realmente são diferentes. Bom, como o senhor disse, o rugby ele ainda está caminhando está engatinhando no Brasil. Você poderia dizer por que e como você escolheu essa carreira? Cara, foi meio por acaso, assim. Se pensa assim, quando a gente fala de engatinhar, é muito louco, porque o clube que eu comecei a jogar rugby, o rugby começou lá em 1888. Então, assim, cara, se a gente pensar, já deveria, né, ser algo um pouco maior, assim, mais avançado. Eu, quando estava no ensino médio, igual a vocês, eu conheci a modalidade através de... Cara, era um namorado de uma amiga minha que jogava. Hoje esse cara até mora na Suíça, foi jogar na Europa e me convidou porque na época eu jogava handball. Falou, vai lá conhecer o rugby, você que joga handball vai sentir uma facilidade. E aí só que, cara, eu estava na época do ensino médio, assim, eu estava muito envolvido com handball, não consegui ir treinar rugby. Quando eu entrei no primeiro ano da faculdade de educação física, eu estava treinando handball no Palmeiras, jogando pelo Palmeiras handball. E, cara, tinha muito campeonato paulista, brasileiro, e a faculdade que eu jogava... Aí eu jogava pelo time da faculdade, pela seleção paulista de handball também, universitária. E, cara, é muito estressante, assim, tipo, manter, tipo, a faculdade... Eu dava aula, fazia estágio à tarde em educação física e à noite eu ia treinar handball. E, cara, eu moro na zona sul de São Paulo, morava na época, né? Morava na zona sul de São Paulo, próximo à região de Santo Amaro. E o Palmeiras cara, fica na zona oeste, no clube lá onde fica o Allianz Parque lá. Do outro lado, tinha que atravessar a cidade, e aí, como eu já estava jogando handball pela faculdade nessa época, eu falei, pô, eu vou parar de treinar pelo Palmeiras, que estava, cara, muito pesado para mim, e ao mesmo tempo que eu tomei essa decisão, o clube de rugby que eu optei em jogar era do lado da minha faculdade. E aí, cara, eu falei, puta, o cara me avisou lá do rugby há 2 anos atrás, eu estava no segundo ano do ensino médio. Vou lá ver qual que é, né? Pelo menos eu me mantenho jogando em algum clube. Eu queria continuar participando Vou tentar lá no rugby, né? Até que nessa época a parada no handball não ia ser definitiva. Era só que eu não queria mais treinar no Palmeiras. Para mim, na época, não porque eu sou corintiano, mas porque, putz, era atravessar a cidade, cara. Os treinos terminavam tipo 11 horas da noite, eu chegava 1h30 da manhã em casa e depois ia para a faculdade, não rolava. Enfim, e aí eu fui lá no rugby lá, cheguei lá,
convenci um outro amigo meu a ir lá comigo. Eu falei, cara, pô, então, já fui convidado, queria fazer um teste aí para jogar. E houve uma adaptação muito rápida, cara, assim, do handball para o rugby. Principalmente pelo fato que o handball, a gente tem que se resolver a nossa situação quando a gente está com a bola na mão no handball. A gente tem 3 passes lá que a gente tem que definir. Ou eu vou fazer um passe, ou eu vou arremessar no gol, ou eu vou tentar uma finta, ou eu vou bater bola e tentar entrar na defesa. E, cara, e numa quadra. Quando eu peguei uma bola de rugby na mão, olhei aquele campo daquele tamanho e não precisava bater bola e podia dar quantos passos eu queria, eu falei, cara, que maravilha isso. E o rugby tem essa quando você aprende desde o início o rugby, você aprende muito a ir para o contato. E quando eu peguei essa bola de handball, minha cabeça foi, cara, eu preciso ir para a finta, igual no rugby, igual no handball. Lógico, depois eu fui adquirindo as habilidades próprias do rugby, mas foi uma adaptação muito rápida. E assim, no primeiro ano eu já comecei a jogar, já comecei a participar dos jogos de rugby do clube. E aí depois já fui titular, já comecei a pegar uma posição lá que mais se adaptava ao meu biotipo. Aí, no primeiro ano que eu subi para o adulto, eu ganhei o prêmio de jogador revelação do Campeonato Brasileiro. Então, cara, foi um negócio que foi muito rápido, assim, para mim. E, putz, aí eu falei, cara, me encontrei aqui. E aí, desde o primeiro ano da universidade, eu entrei com 18, eu joguei até os 34. Joguei 16 anos seguidos, assim, 16 temporadas. Aí teve uma hora que eu tive que fazer yoga e natação, porque eu não aguentava, não conseguia mais nem colocar um tênis, cara. De manhã eu precisava alongar, assim, todo estourado, cara. Me machuquei demais, assim, não de lesão, mas assim, de continuidade no tempo no esporte. Não, eu permaneci no mesmo clube que eu iniciei. O rugby, cara, hoje em dia nem tanto, porque hoje em dia já tem. Eu comecei isso daí que eu tô falando em 98, 1998. Mas assim, depois da Olimpíada, aqui no Brasil, o rugby começou a ter alguns patrocinadores, ainda é amador, mas alguns patrocinadores patrocinam algumas equipes que participam de campeonatos brasileiros, enfim, as equipes de primeira divisão. Então, hoje, a gente tem até atletas que mudam de clube, que passam por vários clubes. Na minha época, não, era um negócio bem de camisa, sabe? Tipo, cara, eu jogo nesse clube e eu não tem como sair, não existe. Se você for para outro clube, a não ser que você mude de cidade, de estado, mas assim, dentro de São Paulo, não. Então, eu sempre joguei no mesmo clube, no São Paulo Athletic Club, que é o que chama SPAC, que fica na região da represa do Guarapiranga. E, cara, quando eu terminei a faculdade de Educação Física, eu ganhei uma bolsa para fazer um MBA em Administração e Marketing para jogar rugby pela Universidade de Santana. E foram as duas equipes que eu joguei. Foi o rugby universitário pela Santana, que lá eu também acabei jogando handball pela universidade, mas depois que eu terminei a faculdade. Mas clube mesmo, só joguei pelo SPAC, cara, só pelo meu clube. O SPAC que é um dos maiores clubes do Brasil, né? Foi um dos pioneiros que levou o rugby nasceu no Brasil pelo SPAC, né? Então, de 1888. E no Rio pelo Niterói Rugby. Porque é um clube inglês, o SPAC, né? Então, é um clube que, quando os primeiros imigrantes ingleses vieram para o Brasil no final do século XIX, principalmente trabalhando nas indústrias de iluminação, na Light, que virou Eletropaulo, que faz a iluminação de São Paulo, que construía bondes, os caras vieram para o Brasil e fundaram aí o São Paulo Athletic Club. E é um clube que é 13 vezes campeão brasileiro, assim, tem uma tradição. E para mim foi uma coincidência, assim, quando eu procurei rugby, cara, assim, e vi que era perto da onde eu estudava e eu tinha a possibilidade de treinar lá, cara, eu falei assim, vou tentar lá no SPAC por ser um clube mais tradicional. Se não rolar, beleza, mas disso daí foram 16 anos jogando e depois mais até 2014 foram mais aí pelo menos 6 anos como treinador.
E aí depois dessa carreira como jogador, você foi treinador da seleção feminina, né? Foi depois de jogador, aí eu comecei a trabalhar primeiramente dentro do meu clube. Eu assumi uma categoria lá, comecei a treinar as equipes juvenis do meu de 15 a 19 anos do meu clube, lá do SPAC. Aí eu acho, assim, é uma percepção minha, que por ser professor de educação física e no rugby tem poucos, hoje tem mais, mas por ser professor de educação física, não é por ser um profundo, putz, tem cara que conhece rugby muito, sei lá, muito mais que eu, mais estudioso, não sei, mas assim, eu tinha uma carreira de atleta, mas quando eu virei só treinador, eu apliquei as bases mais educação, muito mais educação física do que propriamente do rugby, de como dividir um treino, de como aplicar a pedagogia do esporte, de olhar para cada aluno, assim, tipo, eu olho para a Bianca, eu sei que ela é um potencial no futebol, porque eu já olhei, sabe, lá, tipo, da aula de educação física, fala, cara, se essa menina treinar e levar a sério, vai rolar. Então, eu comecei a ter esse olhar, acho que particular com cada atleta. E eu comecei em 2011 a treinar uma equipe juvenil. Em 2012, a gente ganhou 5 títulos, sendo 2 brasileiros, um de rugby sevens, que são 7 jogando, e rugby de 15. Então eu com eles lá ganhamos os 15 ganhamos 2 títulos brasileiros, 3 paulistas, um com cada categoria. E a partir desse ano, com essas equipes aí, eu fiz 5 viagens com eles para disputar um torneio sul-americano, que sempre foi em Montevidéu. E, cara, a gente jogava de igual para igual lá com os uruguaios, com os argentinos, sabe? Saia na porrada de igual para igual lá no jogo, rolava legal. Então, com esse meu desempenho no meu clube com os juvenis masculino, um cara da seleção brasileira feminina falou, cara, eu queria que você trouxesse isso para a seleção feminina. E o técnico da seleção feminina na época era também um professor de educação física. E aí a gente começou a fazer um trabalho conjunto que durou aí 2 anos. Só que aí todo mundo que trabalhava com as seleções acabou meio que sendo dispensado aí pelo fato das Olimpíadas do Rio chamaram o pessoal de fora que tinha um know-how maior de rugby e foi super... A gente aprendeu muito com esses caras aí, né? Mas eu nunca trabalhei em clube com clube feminino, isso que foi muito louco, assim, porque eu nunca fui técnico de rugby feminino, mas pelo meu desempenho no rugby juvenil, por ganhar aí uma porrada de campeonato com a molecada, eu acabei sendo convidado para ser da comissão técnica do rugby feminino adulto. E você sente uma diferença muito grande entre o time feminino e o masculino? É diferente um pouco, assim, né? Tipo, a dinâmica de treino no masculino e no feminino era um pouco diferente, apesar da base ser a mesma, né, de treino. Mas, assim, a gente, por exemplo, se a gente pegar aqui as características físicas do homem e da mulher, a gente tem que direcionar e periodizar diferente. Então, assim, se eu for se eu for aplicar um treino de força para a mulher, eu tenho que dosar com o próximo treino, que vai ser um treino de velocidade. Ao passo que eu posso pegar uma temporada maior com o treino masculino e trabalhar mais força num período e depois ir para um treino, por exemplo, de potência, que é força com explosão. Então, assim, são mais características do treinamento mesmo, e da biologia do homem e da mulher. Em termos de grupo social, assim, é um pouco diferente também, mas assim, não tem uma coisa assim que eu possa destacar que seja melhor ou pior. É só uma questão de viajar por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo assim, eu vou viajar com um time de rugby masculino. Cara, os caras não têm, tipo, eles não tinham jogo um dia e no outro dia é semifinal. Então, tipo assim, day off, assim, em torneio internacional. Tipo, cara, eu podia me trancar no quarto do hotel e falar assim pros caras, assim, meu,
Amanhã, amanhã vocês estão livres, encontro vocês daqui um dia, 9 da manhã. E, cara, eu não sei se os caras vão pra balada, se os caras vão beber. Eu sei que tá todo mundo lá pronto pro campeonato, concentrado, sangue no olho, tipo, vamos jogar. Cara, as meninas são super organizadas, comem junto, dormem junto, assistem vídeo de jogo, elas são mais dedicadas, entendeu? Então, eu acho que, assim, isso do treino feminino, eu achei muito legal a forma que elas compensam, por exemplo, sei lá, a confiança delas, acho que é mais no coletivo. A mulher consegue, ela sempre falava, sozinha sabe, tipo, eu me viro, mas juntas a gente vai mais longe. E o homem, acho que ele tem essa confiança um pouco mais individual, sabe? Putz, se der alguma coisa errada, eu me garanto. Mas é um esporte coletivo, cara. Então, por isso que o rugby feminino tem expressão muito maior que o masculino hoje em dia. Sempre teve. O rugby feminino brasileiro é bem mais evoluído em termos de projeção mundial. Assim como outros esportes também. O futebol feminino também tem uma característica bem diferente do masculino, né? Tipo, tem o básico, que é a mesma coisa, as regras são parecidas, mas tem essas pequenas diferenças, né? Sim, né? E é legal, cara, assim, tipo, eu tive mais contato com o masculino, né? Então, assim, tipo, pô, viajar com uma molecada de 19, 17, 18 anos, cara, você não pode colocar freio, né, meu? Você tem que, pô, cara, não vai preso. Tipo, não apronta, entendeu? Amanhã tem jogo. Então você passa um pouco de responsabilidade. Com as meninas, cara, era tipo assim, cara, 8 horas no hotel, todo mundo, a gente vai pro tal quarto e passa e compra comida e assiste jogo, e é reflexão, é conversa. Então, é bem legal, assim, é bem diferente, assim. Foi uma experiência muito legal, cara, assim, não tenho muito que, sabe, zero reclamação. É legal trabalhar com o público feminino de esporte. Acho que, assim, para uma menina, eu estou até trabalhando isso com o terceiro ano, inclusão no esporte, falando muito de esporte e gênero. Para uma menina decidir falar, cara, eu vou ser atleta, cara, falar, meu, olha, tira o chapéu, porque, assim, tudo que a gente enfrenta socialmente de diferença e que a gente vem combatendo, no campo esportivo, cara, não é diferente não, cara. Sabe, tem que falar, putz, vou ser atleta e tem que ser guerreira, entendeu? Para o moleque é mais natural. A gente vê isso nas aulas de educação física. Eu falo da Bianca porque eu dei aula para ela e, cara, se ela quisesse jogar futebol, ela tinha que se enfiar no meio dos meninos, né? Exatamente. Era com eles que eu tinha que jogar, né? Se eu quisesse, na educação física. Exatamente. Tipo, e se eu convencer 11 meninas a jogar com você, talvez não atinja seu objetivo daquele negócio que você tem com o futebol, que é, né, da sua habilidade, da sua vontade, enfim. Então, para trabalhar com atleta feminino, elas são muito sérias, elas são muito focadas, muito de grupo. É legal demais, cara. Voltando a falar sobre a sua carreira como jogador, como que era mais ou menos a sua rotina do treino? Afinal, o rugby é um esporte de pegada física, certo? A rotina era treino, anti-inflamatório, gelo. Cara, era assim, quando eu comecei, antes de me formar, era mais tranquilo, assim, era nesse sentido, porque os treinos são sempre, o rugby tem uma tradição e nunca mudou nos 16 anos que eu estava lá, como jogador. Eu treinava das 8 da noite às 10h30, e 2 vezes por semana e jogo no final de semana. Quando eu joguei universitário, eu treinava em terça e quinta em um, segunda e quarta em outro, e no final de semana eu jogava sábado e domingo. O mais difícil de encaixar isso é que na fase dos jogos, você tem pouco tempo para parte física, no sentido de se preparar na parte de musculação, treinamento de força. Então, no rugby, ele é dividido assim, começa a temporada em janeiro,
final de janeiro, você faz um treinamento de base até mais ou menos final de março. São 2 meses aí só de treinamento aeróbico, de corridas e treinamento de força pura, né? Então é agachar com muita carga, não tem muita variedade de exercícios, mas são os exercícios mais básicos. Então supino com bastante carga, agachamento com bastante carga, é hora de você ganhar peso, porque durante a temporada você vai perder também por conta dos treinos, então se alimentar, suplementar, tomar alguns suplementos, fazer os exames tanto da parte cardiológica quanto os exames da parte estrutural, passar em fisioterapeuta, ortopedista, para ver se está tudo bem para a temporada. Feito isso, começa os jogos, aí os treinos são mais específicos, você faz o próprio físico no próprio treino. É um esporte que tem bastante contato, mas, cara, é diferente do contato de futebol. Eu vejo os jogos de futebol, que eu vejo, tipo, o cara correndo com a bola, olhando para o gol, assim, olhando para frente, vem um maluco e dá uma tesoura por trás que ele não espera. Eu falo, cara, como isso machuca? Porque, assim, o rugby, eu pego a bola, eu já sei em quem que eu vou bater, quem eu vou parar, quem eu vou derrubar, então é tudo meio que programado. Até naquelas disputas que estão lá no chão, que parecem ser desordenadas, tem uma ordem de entrada, você não pode entrar pela lateral, você tem que entrar só por trás. Então, você tem uma programação aí do que fazer de prevenir uma lesão. Mas, cara, vira e mexe, assim, o que eu mais vi era lesão muscular, sabe? Pelo esforço repetitivo. E aí é parar um tempo, fazer fisioterapia, fazer bastante gelo. Mas a rotina era essa, era treinos durante o ano, no início do ano, mais treino fora de campo, voltava para o campo no final de março, aí tinha a temporada aqui até novembro, dezembro, e, cara, é difícil às vezes, cara, teve alguns momentos que foi mais difícil, assim, tipo, encaixar, tipo, você sair do treino 10h30, 11 horas da noite, ir para casa, tomar banho, tá na pilha do treino, e no outro dia ou tinha faculdade, depois quando eu comecei a trabalhar, cara, fui várias vezes trabalhar, tipo, sei lá, de olho roxo, sabe, das coisas, ralado. Cara, um dia fui trabalhar pensando que eu tinha caído de moto, mas era, que eu tava ralado, tava com o olho roxo, enfim, são escoriações do esporte. Aí tem um outro lance. Quando você passa de um certo nível e de uma certa idade, você começa a andar pelos atalhos do campo. Você começa a eleger aonde você vai entrar, né, em qual. Começa a andar pelos pontos do campo, correr menos, né, muda de posição, enfim. Só que essa transformação que é com o tempo, aí eu digo quando eu já estava 30, 31 anos, o único horário que eu não sentia dor é quando eu estava treinando ou jogando, cara. Assim, fora do campo, tomou banho, esfriou, chegou em casa, cara, entrar no carro dói, sair do carro dói, abaixar o tênis dói. E, isso daí, tipo, hoje, cara, que eu já passei dos 40, eu falo aqui que eu tô fazendo de atividade física, eu caminho 6, 7 quilômetros daí e tô fazendo pilates, cara. Então, assim, é um negócio que marcou a vida inteira, eu não tenho dúvida, entendeu? Tipo, não dá para fazer de brincadeira, mas, puta, faria tudo 10 mil vezes, cara. Com certeza, tipo, nesse decorrer, apesar dos machucados, você deve ter conhecido pessoas que o senhor levou para a vida inteira, cidades, lugares, com certeza incríveis, né? O rugby, ele tem uma característica que você precisa estar lá para viver isso. Às vezes o pessoal olha e fala, puta confusão, os caras se batendo, é um jogo violento. Cara, é um jogo com contato, mas não tem uma violência, né? Tipo, tem um contato, é um jogo de equipe, é um jogo de estrutura, assim, tipo, é um jogo que você precisa programar a estrutura dele, tipo um xadrez, aqui eu vou precisar atacar, aqui eu vou precisar correr, então tem estratégias. Mas, acima de tudo, cara, é um jogo muito leal. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver uma partida de rugby. Cara, a única pessoa que fala com o árbitro é o capitão. Então, se alguém fizer alguma infração, o árbitro chama o capitão e fala, o número 6 da sua equipe fez uma infração tal, que é fora do jogo,
ele vai ficar 10 minutos fora. Aí o cara vai lá, levanta o cartão, o cara sai, não conversa com ninguém. Então, assim, é um jogo que tem muito respeito, muita lealdade, muita parceria, né? No final, eu fui entendendo que o rugby ele tem mais um valor cultural do que propriamente dito a modalidade lá que se vê. Então, assim, cara, os meus amigos do rugby estão aí até hoje, a gente se fala. Eu tive a oportunidade, cara, de viajar para vários lugares que, talvez eu não fosse viajar, conhecer, sabe? Tipo, tem algumas histórias, assim, fantásticas, assim, sabe? Tipo, lado B, assim, tipo, para contar quando vai no Flow. Pode se sentir à vontade, se quiser contar. Sabe, tipo, umas coisas engraçadíssimas, assim, sabe? Que vai acontecendo, assim, nessas viagens, você fala, cara, só por conta do rugby. Uma que assim, que eu tava contando esses dias, conversando, assim, que agora na pandemia eu tô no interior, né? Eu tô a 2h30 de São Paulo. Na cidade onde meus pais moram, e eu tô por aqui esse tempo. Eu tava conversando aqui, falando do rugby, né, e de um sul-americano que a gente fez, eu tava com a seleção feminina, foi no Equador, mas assim, não é que foi tipo em Quito, eu tinha que ir de Quito, a gente pegava um ônibus, pegava um avião para Guayaquil, e de Guayaquil pegava um ônibus para essa cidade, que chamava Manta. E, cara, a gente precisava só que era um sul-americano do Comitê Olímpico Brasileiro, então o avião era fretado para todas as modalidades. Então a gente chegou lá e descobriu que o rugby ia começar no 9º dia do sul-americano. Cara, a gente vai ficar 9 dias aqui no Equador, assim, tipo, cara, o que vai fazer, né? Puta, precisa arranjar uma academia para treinar. Aí tinha, nessas viagens, cada equipe são os voluntários do comitê, que o Comitê Olímpico local chama para você te localizar. Pô, preciso de uma farmácia, o cara vai lá com você, preciso de um restaurante, o cara te leva. E o cara que ficou responsável pelo Brasil, o cara é meu amigo até hoje. Ele veio para a Copa do Mundo, ele veio para cá, ficou em casa. A gente se fala até hoje. Esse cara, ele falou, cara, eu conheço a melhor academia daqui de Manta. Aí eu falei, cara, conversa lá com o dono pra gente treinar, né? Levar a seleção lá para treinar, fala que a seleção brasileira feminina e masculina dá umas 25 pessoas aí para treinar. Aí o cara falou, tudo bem, eu vou falar lá com ele. Aí o cara falou, pô, tá liberado para treinar. Eu falei, beleza, como a gente faz para ir lá? Ele falou, não, relaxa que o cara vai mandar vir buscar vocês no hotel. Aí beleza, eu falei, pô, consegui aí uma academia, aí beleza, vamos lá. Tava lá todo mundo esperando. Cara, assim, Equador é um país, principalmente a cidade que a gente tava, era uma cidade mais pobre, assim, não é um país, né, que tem, sabe, é muito parecido com tudo assim, na cidade, ao redor, é muito parecido com a periferia das grandes cidades, sabe? É que as favelas lá, elas são horizontais, assim, então é de perder de vista, assim. E a cidade é muito rodeada por favela, né? Cara, a gente falou, beleza, vamos lá nessa academia aí e esperar o cara buscar a gente. Cara, chegou um ônibus, assim, tipo, sei lá, como se a gente estivesse em Los Angeles, cara, num pico muito playboy, assim, um puta ônibus, né? Todo preto, assim. Caramba, o cara mandou chamar a gente, cara, olha esse ônibus. Entramos no ônibus, cara, o ônibus começou a sair da cidade, assim, e a gente, cara, onde que é essa academia? De repente saiu da cidade, era beira da praia, assim, o oceano, de lá era um porto que sai, é o Oceano Pacífico que vai para aquela ilha lá de Galápagos. E, tipo, à esquerda Galápagos, à direita academia. Eu falei, essas coisas que eu falo, cara, olha que loucura onde que eu tô me metendo por causa do rugby.
né, de conhecer outras coisas. E aí, beleza, entramos assim numa estradinha de areia, de terra, assim, meio com umas dunas, assim, passamos as favelas, já saímos da cidade. Aí o motorista do ônibus foi lá e falou pelo radinho lá pra gente, falou assim, a partir de agora eu peço para vocês, todo mundo fechar as janelas fechar as cortinas do ônibus e só abrir quando a gente parar. Pô, onde que a gente está indo, né, cara? Aí já começou aquele movimento tenso, né? Tudo bem que, quando você junta, 10 meninas, 12, né? Tinha 12 meninas e 12, era de rugby sevens, e 12 caras de rugby, tipo assim, um gruda no outro aqui, a gente sai, vamos até onde der, né? E beleza, tamo lá e, cara, aquele negócio tudo fechado, né? Tudo isso, ônibus preto, isso filme com cortina. Aí parou o ônibus. Cara, quando parou o ônibus, a gente tava numa mansão, tipo, Narcos, assim, sabe? Tipo, cara, assim, entramos numa academia, cara, tinha uns caras, assim, olhando a gente de longe, assim, tipo, uns caras fortes, cara, e que os caras ficam treinando lá, acho que o dia inteiro, cara, e uns caras fortes, academia nível companhia atlética, assim, cara, assim. Aí veio um cara falar com eu que tinha feito contato junto com esse cara aí, veio falar com a gente, não, fica à vontade, pode treinar. Cara, passou 5 minutos, veio o dono da academia, o dono da casa, um cara de camisa toda florida, dente de ouro. Cara, o cara era um traficante lá do Equador, assim, tipo. E, treinamos, o cara deixou a gente treinar, deixou ficar na piscina, depois levou a gente embora. Fica à vontade, quando quiser voltar, faz o contato aí. Então, assim, todas essas experiências, essa é uma das experiências. Então, assim, todas essas experiências são por causa do rugby, né? Quando a gente vai, sei lá, ir na casa de um traficante, treinar musculação numa academia nível primeiro mundo, assim. Então, foram muitas, igual essa, tiveram várias histórias. Então, assim, isso daí, cara, não tem preço, teve um ciclo. Chegou uma hora que eu falei, chega dessa, agora não dá mais, não quero mais, parei. Mas rolou, enquanto rolou vai ser inesquecível e tá marcado. É uma experiência para a vida toda, né? Algo que certeza. Mudou tudo, né? Sim, certeza. Inesperado, assim. Despretensioso, mas tinha que acontecer. Foi legal demais. Então, se eu percorrer, tipo, as regiões daqui da América do Sul e pra fora da América do Sul, da América Latina, no caso, já teve oportunidade? Não, eu fiquei por aqui na América do Sul mesmo. Teve uma situação onde a gente teve que separar a seleção em duas por conta de 2 compromissos, e foi justamente esse que eu acabei indo para o Equador, e uma outra galera foi para Dubai. Então eu estava na dúvida se eu ia para Dubai ou para o Equador. Aí eu acabei ficando aqui na turma que foi para o Equador, mas o rugby fora da América do Sul tem um torneio feminino que roda, é um circuito mundial, que o rugby veio a fazer parte um pouco tempo depois. Aí, cara, as meninas viajaram, cara, para todo lugar do mundo, né? Viajaram, tinha fase em Hong Kong, na Irlanda, na Austrália, Nova Zelândia, só que assim, esse grupinho aí que participou dessa viagem, eles acabaram virando atletas exclusivos da Confederação Brasileira de Rugby. Tinha um salário para isso, né? Então, assim, com o salário que eu recebia da Confederação Brasileira de Rugby, eu, na época, tinha que trabalhar, tinha que dar treino como personal, depois eu entrei na escola, e nas escolas eu já não podia ter o mesmo número de faltas que eu, né, assim, vou ficar 9 dias fora, não rola, assim, na escola. Mas eu fiquei na América do Sul, então eu ia muito fui bastante para o Uruguai, para a Argentina, e assim, nesse Cone Sul aí a gente, né, tinha muitos jogos, muitos torneios, com o clube também, fazia bastante, às vezes a gente fazia uns torneios que a gente falava gira por Buenos Aires, ia jogar e ia lá, jogava com 2, 3 equipes, passava um feriado lá, 4 dias,
né, dormindo em alojamento, cara, a gente fez muito isso, cara, assim, com rugby, eu jogando ou como treinador, de fazer algumas giras, assim, nos países do Cone Sul, aí, principalmente depois da Mercosul, que a gente teve uma abertura maior, principalmente até, sabe, em termos de, para o Equador precisa de, sei lá, precisa de passaporte, tomar vacina, de febre amarela, tem alguns procedimentos para ir para o Uruguai, para a Argentina, para o Paraguai, é só com o RG, né? Depois do Mercosul. Então a gente acabou popularizando mais aí. Falar real, tipo assim, acho que é mais por postura, viu? Não sei, a Bianca teve a oportunidade de ter aula comigo em educação física. E eu, talvez no rugby, tenha um pouco de diferença, mas é o mesmo Anderson, entendeu? Eu não, cara, eu não, nunca na minha vida, cara, tive esse lance de postura de, tipo, né, numa postura, está aqui um treinador, o professor, e aqui está o aluno, cara, mesmo porque para eles ganhar, eu vou ter que ganhar, é tudo a mesma coisa, né? Talvez um pouco mais de experiência, de idade. Então, assim, eu não, mesmo, até na escola mesmo, eu não costumo tratar o aluno como, olha, vem aqui, fazer chamada, eu vou dar prova, assim, não, cara, estamos aqui na quadra, todo mundo. Eu sou da educação física, então vamos trabalhar coletivamente. Na época, esse pessoal aí que eu trabalhei mais, hoje eles estão aí, eles fizeram categoria entre 1993 até 98, que eles nasceram, então hoje eles aí estão com, alguns com quase 30 e né, outros 20 e poucos anos, alguns muitos do que eu treinei tiveram boas carreiras na seleção brasileira. Os mais novos que eu treinei, que eu comecei a dar treino para eles com 10 anos, 11, que eram os menorzinhos já que apareciam no clube, assim, despontavam e eu puxava para treinar nas equipes de cima, hoje estão na seleção adulta. Mas, cara, depois que eu saí do rugby, depois de 2000, de trabalhar com rugby, 2014 para 2015, que eu fiquei só na escola, eu me dediquei, eu meio que eu não participei mais do circuito, assim, eu tenho um contato deles no grupo de WhatsApp, Instagram, mas assim, tipo, às vezes eu vou assistir, né, antes da pandemia assistir um jogo do meu clube, basicamente, mas é até difícil explicar, assim, o sentimento, para falar real, que é assim, quando você ama muito o negócio e você não participa, você não está mais participando daquele meio, cara, se eu for num jogo eu passo mal, assim, de vontade de jogar, de tudo aquilo que eu vivi, sabe? Traz à tona mesmo. É um negócio que, cara, que bate forte, emociona lá. Então, eu tenho contato deles, eles têm meu contato, a gente se fala, é como se fosse uma família que é meio afastada, assim, mas principalmente com os caras que eu joguei junto, cara, eu tenho contato, assim, a gente, tipo, direto, assim, a gente se fala demais, e antes da pandemia a gente virou amigo, irmão para a vida toda. Olha, eu vejo isso por dois lados, assim. Por um lado, assim, se você pegar você, sua essência como ser humano, através de um autoconhecimento, aquele que você, pô, eu sei que eu sou uma pessoa mais reservada, eu sei que eu sou uma pessoa mais extrovertida, eu sei que eu sou uma pessoa que tem dificuldade ou facilidade com fazer amigos. Essas habilidades, né, como você disse, né, interpessoais, você e outra intrapessoal também, né, você com você mesmo, você com outras pessoas. Eu vejo por dois lados, assim, pelo seguinte, mesmo tudo bem, no handball eu era um pouco mais novo e a experiência que eu tive com com o handball foi uma preparação de chegar no rugby e já saber o que era trabalhar em coletividade, esquema de treino, jogo, sabe, se preparar para um jogo, assim, pô, tipo, com 16 anos de idade,
a molecada que você anda da escola tá na Praça da Madeira lá e você tá indo tá no Vila Lobos e, meu, você fala, cara, não vai rolar eu ir para lá porque eu tenho que ir para casa, meu, alongar, comer bem, preparar meu material, isso com 16 anos. Então, acho que isso vai criando uma responsabilidade em você. Você vai trocando um pouco o foco, né, do que é sua vida pessoal, do que é uma vida que você leva como atleta. Eu sempre condenei muito o fato, isso é um negócio particular meu, que eu falo, mesmo sendo da área do esporte, da educação física, eu acho que o esporte tem um fator alienante. É um pouco polêmico, porque o pessoal do esporte fala, meu, como você pode falar isso? Porque eu sei que quando eu só me dediquei ao rugby, e teve um período lá dos 23, 24, 25 anos, que, cara, minha vida era treinar, era comer, era tomar suplemento, era dormir, e, cara, sabe, tipo, cara, não existe, eu não lembro quando foi a última vez que eu fui para uma balada, eu não lembro quando foi a última vez, cara, que, tipo, você, sabe, fui para a praia. Então, assim, a vida, todos ao seu redor, todos os seus amigos ao seu redor, tinha que ter um entendimento, todas as suas relações, que aquela era a sua vida e você não abre mão daquilo, porque você não sei lá, porque se eu abrir mão daquilo, eu perco minha vaga de titular no time, sabe? Então, assim, o esporte, ele é um pouco, você focar no esporte, ele é um pouco alienante. Como eu tive, uma coisa que eu tive sempre paralelo ao esporte, eu sempre tive uma ligação muito forte com música. Então, eu gostava de ir em show, de tocar guitarra, eu toco guitarra, de ensaiar com banda, de tocar com meus amigos. Então, cara, isso daí para mim era um negócio que foi um escape muito grande. Então, isso daí foi me criando uma análise do ser humano, acho, assim, através das minhas experiências próprias. Então, assim, eu acho que o esporte me trouxe algumas responsabilidades, mas ele também me trouxe um lado de observar que o ser humano tem múltiplas faces e quando você foca em uma só, você acaba deixando de viver outras maiores, certo? Então, hoje, assim, tipo, eu tenho um pensamento mais aberto, não por conta do esporte, não porque esporte me fez ter esse pensamento aberto, mas eu perceber que se eu vivesse só aquilo, eu ia deixar de viver várias coisas da vida. É muito louco isso, assim, né? Pensar por essa lógica, porque é uma lógica inversa. Agora, eu com meus amigos me sinto uma pessoa totalmente envolvida com eles, com todos, né? Eu com eles, assim, eu tenho uma livre acesso e sou extrovertido. Eu num ambiente maior, assim, já sou uma pessoa mais observadora. Só que dentro de campo, cara, o esporte tem um negócio que, assim, às vezes você é um puta leão de treino, você treina igual um louco, mas trava em jogo. Então, é aquela pessoa que, pode... Cara, eu estudo bem, mas na hora que chega na prova me dá branco. Cara, eu tô preparado para entrevista, chegar lá na hora eu vou gaguejar. E o esporte, por outro lado, o esporte traz uma confiança. Então, assim, eu acho que eu me tornei uma pessoa mais confiante por conta do esporte. Eu acho que eu aprendi a respeitar mais as diferenças através do esporte, com certeza. Talvez se eu não tivesse tido uma experiência no esporte, eu não teria tanta tolerância, não teria um senso de solidariedade, porque, cara, às vezes era um cara que estava lá com a cabeça no chão, tipo, sozinho com uma bola e vindo 4 adversários para tirar a bola dele, e eu falar, cara, eu vou ter que deitar no chão com ele, pelo menos ele vai pisar só em 2, 4 não vai pisar em 1, eu vou ter que, dar minha cara a tapa. Então, assim, isso daí acaba gerando uma transformação emocional, realmente, sabe? E de percepção de vida, assim. Só que acho que o esporte tem essas duas faces, como eu disse, tanto por um lado de te tornar uma pessoa com as características de um esportista, né, cooperativa, solidária, participativa de grupo, respeitando diferenças, mas ao mesmo tempo chegou um lado que eu falei, cara, eu não aguento só viver isso, cara,
eu preciso, eu quero ir pra praia, sabe? Não vou pra praia há 2 anos. Eu quero, sabe? Quero fazer coisa de gente que meus amigos fazem. E eu fui cerceado disso, acho que muito novo. Até por aí. Precisa saber dosar, né? Mas, no geral, o esporte é muito importante, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Todos esses aspectos que você falou, em criar responsabilidade, até como um cidadão que respeita mais o próximo e tudo mais. Então, ele tem toda essa importância, né? O que eu costumo trabalhar na educação física, que eu falo que me trouxe para a educação física essa bagagem, é isso, é que o esporte, ele é só um microsistema dentro de um sistema social que a gente vive, né? Pô, todo mundo aí, antes de nascer, o pai já estava lá, cara, vai ser santista, vai ser palmeirense, nem sabe se vai ser menino ou menina, mas ser, cara, o negócio que é enraizado na nossa sociedade, né? O esporte em geral, todo mundo é um técnico de seleção brasileira, enfim, todo mundo tem suas opiniões sobre esporte muito forte e vivencia essa cultura. Então, ele é uma face da sociedade. Então, cara, assim, imagina hoje, na minha época não tinha isso, levantar essa questão que a gente está vendo transgêneros, pessoas transexuais disputando campeonato feminino, através do esporte, né? Então, a gente está trazendo uma discussão que sai do meio esportivo. E ela pode ter uma outra visão, um outro enfoque, cara, porque no meio do esporte tem um respeito para uma hierarquia, uma tradição para conversar sobre problemas sociais, né? Enfim, eu acho que o esporte, eu levo isso para a educação física, eu tento, sabe, levar para a quadra ser um ambiente mais democrático, nada imposto, é tudo conversado, é tudo, sabe, tudo tentar lidar de forma mais leve por conta dessa bagagem do esporte. Faria tudo de novo. Eu tenho uma gratidão muito grande e, assim, um negócio que acho que fica, por ser vocês do Guaraci, o local onde eu trabalho, tipo, o Guaraci foi, assim, eu já tinha trabalhado em outras escolas, né, mas, assim, é a escola que eu trabalho mais tempo, que eu estou desde 2014, né, já havia trabalhado em outras escolas, trabalhei em escolas particulares, trabalhei com rugby dentro de escola, rugby escolar, então, assim, o que eu acho legal, assim, do Guaraci é que, tipo, foi uma mudança, assim, de rumo de vida mesmo, na hora que eu falei assim, acabou, chega, não quero mais isso, não dá mais para fazer. Deu o rugby na minha vida profissionalmente, entendeu? Tipo, não quero mais dar treino, não quero mais viver na comunidade que toma tanto da atenção, tanto do tempo. Então, o Guaraci foi a hora que eu saí pela tangente e falei, cara, eu quero trabalhar, eu vou agora só ficar na educação física escolar. Tiveram alguns motivos aí para isso acontecer. Então, assim, eu tenho muito carinho assim, pelo Guaraci, pelo pessoal do Guaraci, porque é até uma história de vida mesmo, porque foi a hora que eu falei, valeu o rugby, e vamos continuar. É até engraçado que quando eu entrei os professores, a gente faz um concurso, né, para entrar no Guaraci, e quando eu cheguei lá para fazer Guaraci, cara, na época eu ainda tava, um pé em cada canoa, né, tava lá no rugby, saindo e treinando as equipes, né, eu treinava junto com eles, principalmente a parte física, então, assim, cara, eu fui lá com uma camiseta de rugby, fazer a prova, e quem foi meu avaliador lá foi o Milton e a Fátima, de biologia, né, para avaliar minha aula prática, né, e, cara, era um sorteio, cara, eu cheguei lá, sorteei o papel da aula que ia dar, era uma aula de dança. Eu falei, meu Deus, cara, aí, tipo, a Fátima já olhou para mim e falou, que esse cara vai dar de aula de dança com essa roupa de rugby, com essa cara amassada aí de treino, aí, acabou rolando, mas assim,
Foi o meu último, eu vejo que se fosse olhar para trás, foi uma separação, assim, acabou o rugby, entrou o Guaraci na minha vida e a educação física escolar através de um concurso. Foi por passar num concurso, né, e por buscar sair do meio esportivo que eu segui na área de educação física escolar aí com vocês.